chamar aqui a Érica para estar ministrando. Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Paz do Senhor, amém? Amém. Bom dia, irmãos. Que prazer estar aqui na EBD, na Escola Bíblica Dominical. É sempre uma alegria estar aqui. Que bom que você veio. Louvado seja Deus pela sua vida. Se você quiser, pode se aproximar um pouco mais, né? Chegar mais pra frente, que os irmãos ficam muito espalhadinhos assim, né? Aí é melhor mais juntinho. Então, vamos abrir as nossas missões, né? Todo mundo tem aí essa revista. Quem não tiver ainda dá tempo de adquirir. Graças a Deus. Estamos estudando sobre os evangelhos, né? Nós somos chamados de evangélicos e nós não podemos nos autodenominar evangélicos se não soubermos pelo menos a essência do evangelho, né? Se eu sou evangélica, eu tenho que saber o que a minha fé professa, tá? Então, para saber um pouco mais sobre a teoria cristã, eu preciso saber um pouco do evangelho, né? Então, nessa lição, a gente está aí aprendendo sobre as visões dos evangelistas, Mateus, Marcos, em breve Lucas e logo depois João. Estamos na lição de número 6, falando sobre o evangelista Marcos. Todo mundo aí na lição de número 6, Marcos. O servo termina a sua obra, né? Marcos foi o evangelista que falou para os romanos e ele apresenta Jesus, né, como o nosso pastor na última aula falou, como servo. Vamos aprender sobre Jesus falando, nos ensinando melhor a servir. Como é o serviço cristão? De que maneira nós podemos nos parecer com Jesus no serviço? Né? O Senhor trabalhou o tempo todo, trabalhou em prol do reino o tempo todo. Nós vamos aprender com Ele nessa lição de número 6, já a conclusão da sua obra na terra, enquanto Ele aqui esteve exercendo o seu ministério. O texto bíblico básico diz assim, pode passar a primeira? Tá. Ih, Jesus, tem misericórdia. O computador hoje não está nosso amigo, não. Passou um vídeo da Kombi, não quer passar minha aula. Meu Deus, tem misericórdia. O texto bíblico básico diz assim, vamos ler, né? Eu vou ler um e logo em seguida os irmãos leem outro, tá? Para a gente todo mundo participar, né? Enquanto esse telão aí, enquanto esse computador, vamos torcer para eles se converterem. Vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo igual a Deus, não teve preocupação de ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, como morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão no céu e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Então, nessa leitura em Filipenses, aqui já diz que o Senhor, Ele era o Senhor de todas as coisas, mas ainda assim, por decisão própria e por vontade de Deus, Ele se humilhou a si mesmo. Foi por opcional, tá? Ele não foi obrigado a fazer isso. Ele se entregou por nós e Ele tomou a forma de servo. Ele veio à terra, veio em carne, sofreu as nossas dores, provou do amargor da vida, das dificuldades da vida, das coisas boas e das coisas ruins, teve dores, teve sentimentos, chorou, sorriu, foi à festa, fez milagres. Então ele viveu como uma pessoa normal, mas acima de tudo ele veio cumprir uma missão,
de Deus Pai para se entregar pela humanidade. E aqui está bem claro nesse texto de Filipenses, diz que ele, tomando a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se ainda mais. Ou seja, ele não bastou só ele ser homem, ele foi um homem humilhado por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Então ele tomou essa forma e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que eu quero destacar nessa lição é que o servo, a marca do servo é a obediência ao seu Senhor. A marca do servo é o serviço que ele presta a alguém que ele honra, tá? Então Jesus, por causa de mim, por causa de você, ele tomou a forma de servo, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Mas também que ele teve uma recompensa. No versículo 9 diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, aqui a gente pode ver que há um momento da humilhação, há um momento do serviço, há um momento do choro, da tristeza, mas também há um momento da exaltação do Senhor para quem é fiel, né? Que diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. No texto Paulo diz: ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Nessa lição 6, como a lição 5 foi Santa Ceia, vou dar uma pincelada rápida para começar a 6. Eu preciso falar um pouquinho da 5, que fala sobre as obras do servo, né? Aqui eu destaquei algumas coisas que eu tinha colocado no slide, mas infelizmente não está passando. As obras do servo Jesus Cristo na terra. O ministério do Senhor foi marcado pelo serviço. O Senhor Jesus, ele ensinou, ele foi vendido. Eu queria que alguém abrisse para mim no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 10 e 11. Por favor. Marcos 14, 10 e 11. Glória a Deus. Obrigada. Mais coisa que já baixou aqui para mim no celular. Quem achou pode ler. Amém? Quem achou pode ler, é algo para todo mundo ouvir, por favor. Judas Iscariotes, um dos 12, capítulo 10 e 11. Isso. Um dos 12 foi ter com os principais dos sacerdotes para nos entregar. E ele, ouvindo-os, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscavam como entregariam em ocasião oportuna. Marcos 10. Isso mesmo. O servo foi vendido. Jesus foi, ao concluir a sua obra, ele passou pelo momento até da venda, né? Um dos seus discípulos, a quem ele escolheu, né? Foi escolhido por Jesus, foi chamado por Jesus, mas mesmo assim, ele foi vendido por esse pseudo amigo, né? A Bíblia diz que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, algumas vezes na vida do servo, ele vai passar por situações que ele não espera, né? Que ele não... porque aquela coisa, né, que a gente diz, você esperar alguma coisa ruim do inimigo, ainda você não vai se abalar tanto, porque ele é o teu inimigo. Né? Mas alguém que está contigo, que come contigo, que frequenta a tua casa, né? Que ouve as tuas palavras, que te dá um tapinha nas costas e de repente é vendido por esse falso amigo. E Jesus experimentou isso, né? Então o servo foi vendido. Aí eu vou colocar aqui os objetivos da lição: entender que Jesus concluiu a obra proposta de maneira excelente. Segundo objetivo, compreender que como servos fomos convocados para Ele para servir. 3. Considerar nossa responsabilidade em continuar a obra que Ele nos confiou.
Então, Marcos, o evangelista, ele é muito prático, né? Como o nosso pastor falou na última aula, não é como Mateus, que começa o seu evangelho falando da genealogia, da família de Jesus, né? Da cidade de Jesus, não. Marcos, ele é mais prático, ele já chega logo no começo, já falando das obras, né? Marcos já chega lá no capítulo 1, já começa falando sobre o profeta Isaías, ele já começa no batismo. Você vê que Marcos, ele não se detém a muitos detalhes. Ele é um homem mais... vai direto ao ponto. E ele vai mostrar um Jesus que opera milagres, um Jesus que serviu e apresentou o reino, não só com palavras, mas com obras. E a gente vê somente no capítulo 1 de Marcos, a gente vê 4 milagres descritos apenas no capítulo 1. Tá? Então Marcos, ele é o evangelista que se preocupou em mostrar as obras de Jesus, que ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. E eu tinha feito uma tabelinha muito bonitinha para mostrar para vocês que Jesus estava o tempo todo servindo, e ele nos desafia a fazer o mesmo na sua obra. Ele nos convocou para sermos discípulos, e o discípulo precisa fazer outros discípulos para dar continuidade à obra. Aí eu coloquei: ensinou a palavra a todos quanto pôde. Isso está um pouquinho da lição 5 misturada com a 6, tá? Que eu fiz um resumo das duas, porque a 6 foi a Santa Ceia na semana passada. Então, ele ensinou a palavra a todos quanto pôde. Ele se preocupou em levar a palavra da verdade. Jesus se preocupou em todo o tempo que ele estava, ele parado, ele andando, ele indo visitar alguém, o tempo todo ele falando sobre a palavra. Outra coisa que ele veio fazer: curar os enfermos. Ele se preocupou com a dor das pessoas. O Jesus servo, ele se preocupa com a minha dor e com a sua dor. Ele via algumas pessoas desesperadas, falando que estavam com dor, dizendo que estavam enfermas, dizendo que estavam leprosas, dizendo que estavam com dor na coluna, com fluxo de sangue. Ele ia lá, parava o que está fazendo para atender aquela pessoa. Então, o servo Jesus, no Evangelho de Marcos, ele se preocupa com a dor das pessoas, né? Você não tem um homem indiferente, um homem que está lá em cima, com o nome acima de todo nome, mas que não olha para você. Não, você tem um Senhor, mas que ele sabe que o tempo todo que ele fez o seu ministério aqui na terra, que foi de 3 anos e meio, ele serviu as pessoas. Então, ele se preocupou com a minha dor, ele se preocupou com a dor da mulher do fluxo de sangue, ele se preocupou com a dor dos leprosos, com a dor do cego, com as limitações das pessoas. E assim também ele se preocupa com a sua dor. Então, não ache que você sirva a um Deus que não está nem aí para você, porque ele está acima do céu, ele está tão alto que ele não consiga te ver. Não, ele se preocupa com a sua dor e ele não está indiferente ao teu clamor. Amém? Glória a Deus. O Jesus servo também, ele expulsou demônios. Né? Onde Jesus ia e tinha pessoas possessas por espíritos malignos, ele ia lá e curava e expulsava os demônios e libertava os oprimidos do diabo. Por quê? Porque ele se preocupou também em libertar as pessoas. Então, ele se preocupava com a dor das pessoas, ele se preocupava com a libertação das pessoas, porque ele sabia que se as pessoas estivessem oprimidas por espíritos malignos, ia ouvir a sua voz, mas não ia entrar no coração, porque o diabo tinha cegado o entendimento daquelas pessoas. Então, curou os endemoniados, curou a filha daquela mulher cananeia, né? Curou o endemoniado gadareno. Por onde ele passava e tinha oprimidos do diabo, ele ia lá, impunha suas mãos e ali aquela pessoa era liberta e aí sim poderia ouvir o evangelho de maneira plena. Por quê? Porque se tem alguma coisa que está atrapalhando, né? Às vezes a gente se concentrar na palavra, ouvir a palavra, precisamos buscar ao Senhor para que Ele possa abrir os nossos ouvidos, porque quando a pessoa está oprimida pelo diabo, ela não consegue. Às vezes a gente fala, né? E a pessoa, não sei o quê. É porque o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. E aquelas palavras que elas ouvem não descem para o coração e não produz fruto.
Então, o Senhor Jesus, ele vinha e expulsava os demônios para, então, falar sobre a palavra. Jesus também, servo, em terceiro lugar. Então, ele curou os enfermos, se preocupando com a dor. Expulsou o demônio, se preocupando com a libertação. E agora ele é o Senhor que perdoa pecados, se preocupa com a alma das pessoas. Ou seja, o Jesus servo, ele veio para curar enfermos, ele veio para expulsar demônios, mas ele também veio para perdoar pecados. Coisas que nenhum outro poderia fazer, ele fez. Enquanto ele esteve aqui, ele perdoou os pecados daqueles que se aproximavam dele com o coração contrito, se humilhando e buscando a salvação. Ele chegava e falava: olha, a tua fé te salvou, vai, não peques mais. Olha, perdoados estão os teus pecados, pode seguir a sua vida. Então, o Senhor dava uma nova vida através do perdão dos pecados. Em Cristo, nós podemos ser purificados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Ele é o nosso advogado. Diante de nós mesmos, nós não podemos fazer grandes coisas, nós não podemos chegar ao céu, mas se o Senhor nos purificar dos nossos pecados, nós temos comunhão com o Pai, e o sangue de Jesus Cristo faz essa ponte de acesso entre nós e Deus. Outra coisa que o Senhor Jesus fez como servo, enquanto estava aqui nessa terra, um exemplo para nós, um exemplo para mim, um exemplo para você. Ele lavou os pés dos discípulos. O servo Jesus, que estava servindo ao Senhor naquele ministério, enquanto ele estava aqui, 3 anos e meio, fazendo a vontade do Pai, ele nos deu um exemplo de como nós devemos nos comportar diante do mundo. Jesus, ele não lavou os pés dos discípulos somente para aparecer ou para mostrar que era mais humilde ou melhor do que alguém. Muito pelo contrário. Ele estava ali nos ensinando uma grande lição. Ele falou: olha, se você quer ser grande, aprenda primeiro a ser servo. Se você... aí Pedro falou: não, Senhor, meus pés serem lavados pelo Senhor? Não, deixa que eu lavo os seus. Aí Jesus falou assim: não, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Por quê? Porque o Senhor estava preocupado em dar a eles o exemplo, porque ele sabia que ele não ia ficar lá para sempre, ele tinha um plano do Senhor a cumprir, e ele sabia que daqui a pouco ele estaria sendo levado ao céu, ia ter a crucificação, ele ia morrer, mas a obra tinha que continuar. E Jesus, ele é lindo, ele nos ensina através do exemplo. Às vezes a gente fala. Tem um ditado popular que diz, a palavra... Agora, até esqueci como é que é o ditado, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, lembrei. As palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Às vezes a gente vê a pessoa, fala bonito, fala isso, fala aquilo, mas você vai ver o exemplo, você fica decepcionada. Você fala: meu Deus, que isso? Não tem nada de servo, não tem nada. E o Senhor, ele nos ensina através do exemplo. Quando ele lavou ali os pés dos discípulos, ele estava falando: olha, vocês têm que fazer isso também. Vocês têm que continuar a obra que eu dei início. Esse é só o começo, porque daqui a pouco eu vou para o meu Pai. Mas a igreja tem que ser estabelecida na terra. Mais pessoas depois de vocês precisam ser salvas. E vocês não vão salvar ninguém com arrogância, com egoísmo, com coisas fúteis, com oba-oba, com estrelismo, não. Vocês vão conquistar as pessoas, fundamentar a minha igreja através da humildade, do serviço, de não querer ser maior para aparecer, mas se quiser ser maior, que seja o maior servo. Glória a Deus. Então, Marcos nos ensina muito isso. No tópico 1 diz: o servo cumpriu a sua missão. Primeiro, foi vendido, a irmã Carmen leu. Segundo, foi traído. Marcos 14, 44 e 45. Abram aí, por favor. Oh, glória. Aleluia.
Tá vendo? Olha só, o servo foi traído, gente. Ó, isso acontece também. Ele estava fazendo aquelas coisas para mostrar que isso também iria acontecer conosco, né? Então, mesmo ele sendo tão bom, mesmo ele fazendo todo o possível para salvar, para servir, para só fazer coisas boas, ainda assim ele foi vendido por uma mixaria. Tá? Ainda assim, ele foi traído, e foi traído de uma maneira sórdida, né? Foi traído com um beijo. Olha que falsidade, né? No Evangelho de Marcos, que a irmã Carmen acabou de ler, fala isso, que Marcos 14, 44, diz que, olha, aquele com um beijo, né? Ele deu um beijinho, aí veio os guardas e prenderam ele. Olha que coisa horrível. Né? Ou seja, é uma maneira sórdida, andou com ele, aprendeu com ele e vendeu ele, traiu ele. Né? E isso iria também acontecer conosco em algumas vezes. Né? Mas Jesus, ele deu o maior exemplo de serviço. 3, ele foi julgado, Marcos 14, 55 e 56. Deixa a sua Bíblia aberta em Marcos, que a gente vai ler alguns versículos. Marcos 14, 55 e 56. Foi julgado. Isso. Olha só que interessante, né, que o irmão acabou de ler. Ele foi julgado. Eles tentavam acusar ele de alguma coisa, mas o seu testemunho não era coerente. Tudo que eles falavam não batiam com a personalidade de Jesus, com os atos de Jesus, né? E mesmo assim, ele foi julgado injustamente. E na hora de escolher, ainda escolheram o vilão, né? O ladrão. Na hora, ela fala assim, olha, a gente pode liberar um. E o povo falou o quê? Não, libera Barrabás, deixa Jesus ser crucificado. Então, aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus é totalmente equivocado, né? Porque o povo muitas vezes escolhe errado. Escolheram o ladrão, falaram, não, libera Barrabás e deixa Jesus ser crucificado. Por quê? Qual acusação tinha contra ele? Nenhuma. Ele só curou, só libertou, só fez o bem, só falou da palavra, só curou enfermo e só fez coisa boa. E mesmo assim, o povo escolheu o ladrão, o errado. Né? Então, muitas vezes nós erramos porque nós não escolhemos o certo. Jesus está de braços abertos e as pessoas escolhem o pecado. Jesus está voltando e as pessoas estão brincando. Né? Jesus está voltando e as pessoas, não, vai dar tempo, Jesus vai voltar agora não. Né? Como eu já ouvi alguma vez, Jesus deve estar voltando de fusquinha, quebrado, que enguiça toda hora, porque ele falou que está voltando há maior tempão e não volta. Né? Muita gente, eu já ouvi isso, né? Muita gente brincando com o evangelho, e muitas vezes conhece a palavra, né? E fica brincando. Jesus foi condenado, Marcos 15, 15. Isso. Então, Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. O povo clamou e ele soltou Barrabás. E Jesus foi açoitado, gente, chicoteado, sem ter culpa alguma. Jesus foi chicoteado por causa de mim, por causa de você e por causa das escolhas erradas. E o entregou para ser crucificado, ou seja, ele foi julgado, ele foi traído, vendido e foi condenado. O servo estava ali para cumprir a sua missão, mesmo que ela fosse dolorosa. E muitas vezes nós, né, que sofremos nem 0,5%, né? Às vezes a gente sofre uma falta de dinheiro, às vezes a gente sofre uma enfermidade temporária, às vezes a gente, né, não consegue alcançar uma coisa que a gente almeja e a gente já está reclamando, murmurando, dizendo que vai chutar o pau da barraca. Não quero mais, vou jogar tudo para o alto, não quero mais servir a Deus, porque o que eu pedi ele não me deu, ou então ele permitiu que acontecesse uma coisa ou outra. Às vezes as pessoas tratam Jesus como se ele fosse o seu garçom particular, que traz a bênção na tua bandeja e fala assim, olha, se serve aí. Jesus não é garçom, Jesus é o Senhor, não é você que é o Senhor, Jesus é o Senhor, você é o servo, e o servo não exige nada, o servo só obedece. O servo precisa entender que a bênção está na obediência e não na arrogância, e não na exigência. Né, tem pessoas que falam,
você tem que se revoltar com Deus, você tem que colocar Deus na parede. O que é isso, gente? Que evangelho é esse? Né? Que algumas igrejas têm pregado que está falando que tem que colocar Jesus na parede. Que Jesus na parede, caramba, gente. Jesus é o Senhor, o servo sou eu. Né? Tem muita gente equivocada em relação a isso. Pode passar, irmão, por favor. Ô, glória. Está na manivela. O servo que fez discípulos. Aí eu coloquei, né? Jesus sabia que o seu ministério terreno seria de curta duração, né? 3 anos e meio. Portanto, não somente escolheu aquelas pessoas, mas os treinou pessoalmente. Tá? Então, a importância do treinamento. Discípulo, a palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Não basta ser chamado, é preciso ser treinado. Tá? Então, Jesus chamou os seus discípulos, mas ele não só chamou e deixou eles lá, falou, olha, agora faz a obra. Não, ele chamou e ele treinou. A importância do discipulado. Jesus, ele me chamou, mas eu precisei ser treinada, ainda estou sendo treinada. Jesus te chamou, mas você ainda não é o bambambam do evangelho. Você precisa ser treinado, você é um discípulo. E o discípulo aprende com o seu mestre a ser melhor. Então, às vezes, você tem até o chamado, mas você não quer ter a humildade para aprender e ser treinado. Essa é a diferença. Jesus, ele escolheu aqueles 12, mas ele não só escolheu, ele treinou. Ele, olha, anda comigo, me segue que você vai ver o que eu vou fazer para você copiar, para você imitar, para você se parecer comigo. Né? Jesus, ele tem essa capacidade. Nós devemos nos espelhar nele para fazer as obras que ele faz. E Jesus ainda falou, ainda fará maiores. Mas como? Com chamado e com treinamento. Não basta o talento, precisa ter a disponibilidade, precisa ter a responsabilidade e precisa ter amor pelas pessoas. Né? Não adianta você ter talento, mas se você não gostar de gente, você não vai conseguir sair de casa para evangelizar. Você não vai conseguir orar por um enfermo. Você não vai conseguir se parecer com Jesus. Às vezes ele até te chamou, mas você precisa ser treinado por ele para desempenhar com habilidade a obra que ele colocou nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Pode passar. Jesus não chamou ociosos, ele chamou os ocupados. Aí eu coloquei ali alguns exemplos, né? Pedro e André estavam lançando as suas redes para sustentar a sua família. Está lá em Marcos 1, 16 e 17. Mateus, ele era funcionário do governo, cobrador de impostos. Tá? Tiago e João consertavam as redes de pesca. Ou seja, cada um tinha o seu ofício, cada um tinha as suas atividades diárias, né, a desempenhar. Então, ninguém estava lá na rede esperando alguma coisa acontecer, cair do céu, esperando. Não, eles estavam correndo atrás, eles estavam fazendo o que estava ao seu alcance para sustentar a sua família. Então, cada um tinha a sua profissão, o seu ofício. Jesus não chamou ninguém que estava de boreste em casa, assim, de vida boa lá, tomando um refresquinho e deitado vendo televisão. Não, ele chamou os ocupados. Então, nós devemos nos colocar à disposição do Senhor, continuar trabalhando né, na nossa vida, sustentando a nossa família, porém disponíveis ao chamado. Por quê? Porque eles estavam lá lavando as redes, lançando as suas redes, porque eram pescadores, o outro era cobrador de impostos, funcionário do governo, estava lá. Mas também, quando Jesus chamou e falou que ele queria exclusividade, eles largaram tudo e foram servir ao Senhor. Então, precisamos saber para o que o Senhor tem nos chamado. Alguns precisam de dedicação exclusiva ao Evangelho. Né? Eles tinham uma missão a desempenhar. Não é esse negócio de, vamos embora viver pela fé. A partir de hoje eu vivo pela fé, não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada. Não é isso. Mas alguns foram chamados para a dedicação exclusiva do Evangelho. Porque o Evangelho ele toma muito tempo. E as pessoas precisam ser preparadas e treinadas. Alguns, não todos. Você pode servir ao Senhor com a sua vida, com a sua profissão, fazer a diferença onde você está inserido. Né? Mas alguns, né, alguns pastores, alguns doutores, alguns professores são chamados para a obra exclusiva, assim como os discípulos. Jesus fala assim, olha, deixa as suas redes e me segue. Né? Ou seja, ele ia servir exclusivamente ao reino.
Servir exclusivamente ao Senhor. Não ser pesado à igreja, porém, dedicação exclusiva ao Evangelho. Pode passar. O servo precisa fazer discípulos. Está lá no 2.1. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo significa vão, se espalhem, treinem, cresçam e se multipliquem. Isso quer dizer ide por todo mundo. Tá? Quer dizer assim, vão, né? Não fica parado, vão em busca das vidas, espalhem essa palavra, treinem outras pessoas. Por que treinar outras pessoas? Porque eu não posso morrer só com o meu conhecimento, eu preciso treinar outros, sabe por quê? Porque eu passo. Né? Daqui a uns 50 anos, né? Ou se Jesus não voltar antes, ou se eu não morrer antes, eu passo, gente. Vou morrer, outros vão dar continuidade. A igreja não pode parar. A igreja não parou em Jesus, a igreja não parou nos apóstolos. A igreja deu continuidade e está dando até hoje e vai dar até Jesus voltar. Então, para isso, eu preciso ir, espalhar, treinar, crescer e multiplicar essa palavra. Sim. Josué. Isso. Uhum. Isso, a Érica até mencionou uma coisa interessante, né? Que Moisés, ele se preocupou em providenciar um sucessor para ele, né? Porque o Josué, ele estava ali o tempo todo, desde que Moisés era muito jovem, Josué estava perto dele, né? Aprendendo como ele falava, aprendendo como ele guiava o povo. Então, ele foi naquela convivência aprendendo a imitar o Moisés. Então, quando Moisés morreu, ele já estava pronto, né, preparado para assumir as funções daquele que tinha sido o maior pastor, né, de Israel. E o próprio Moisés, em Deuteronômio, fala, né, que a gente precisa passar as nossas experiências, os nossos conhecimentos aos nossos filhos. Por quê? Para que eles nunca esqueçam. Moisés falava, olha, assentado, andando e levantando. Explique para os seus filhos o que Deus fez quando libertou o povo do Egito, quando abriu o Mar Vermelho. Faz eles lembrarem, faz isso ficar aceso na cabeça deles, para que depois eles também passem para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Ou seja, nós temos uma responsabilidade com essa palavra. Não basta só você querer a salvação para você, você precisa querer a salvação para os teus também e para os outros. Essa palavra não pode só morrer em você. Você precisa transmiti-la a outros e treinar pessoas. Né? Eu acho muito, muito legal essa preocupação do pastor Silas de treinar pessoas através das escolas de lideranças, através desses cursos, por exemplo, do Casais Vitoriosos. Né? Ele está sempre querendo treinar. Por quê? Porque ele não é eterno. Ele é uma bênção na nossa vida, mas ele não é eterno. Daqui a pouco ele passa e a igreja tem que continuar. A vitória em Cristo não pode morrer quando o pastor Silas morrer. Tem que continuar. Essa palavra precisa ser espalhada e treinar pessoas. Não precisa chegar no lugar para pregar. Vá pregando no caminho. Né? Isso que quer dizer, quando você lê assim, ó, ide por todo mundo e pregai a toda criatura, significa, olha, eu vou pregar lá em Lisboa. Eu não preciso chegar em Lisboa para pregar. Eu vou pregando enquanto eu vou pegar um ônibus e ir até a rodoviária, da rodoviária do aeroporto, para o aeroporto, né? Vou distribuindo aí, falando de Jesus, né, no ônibus, falando de Jesus, onde eu parar, eu vou tomar uma água ali no lugar tal, tá, você já conhece Jesus? Então, andando e falando. Esse é o sentido, entende? Quando eu falo assim, ide por todo mundo, vá pregando no caminho. Jesus, ele nos deu exemplo disso. Ele estava andando para ir para a casa de Lázaro. Ele tinha um milagre para realizar na casa de Lázaro. Mas enquanto ele estava andando, apareceu o centurião. Jesus, da filha de Jairo.
Ah, Jesus, a minha filha está morta, não sei o quê. Ah, não incomode o mestre, a tua filha já morreu, o mestre tem mais o que fazer. Aí ele não, parou para fazer o milagre. Ou seja, o destino dele era a casa de Lázaro. Mas enquanto ele via problemas pelo caminho, ele ia resolvendo. Tá? Então, ir por todo mundo significa, enquanto a tua trajetória de vida, você vai andando e fazendo a obra. Amém? Paulo também, né? Ele ia para a Grécia, ia para tudo quanto era lugar, mas no caminho, até chegar ao seu destino, ele ia disseminando a palavra. Pode passar. Deus não criou uma missão para a igreja. Ele criou a igreja para cumprir a sua missão. Anunciar e servir. Então, se nós estamos aqui, não é pelos nossos belos olhos. Tá? Deus não criou uma missão para a igreja. Ele criou a igreja, implantou a igreja na terra para cumprir a sua missão. Né? Anunciar o evangelho e servir ao próximo. Então, nós temos essa missão. O Senhor, quando chegar lá no céu, Ele vai falar, o que você fez com o talento que eu te dei? Você multiplicou? Você ganhou mais? Ou você enterrou? Né? O Senhor, Ele vai nos chamar a responsabilidade, né? E falar, olha, você anunciou o evangelho, você serviu o teu próximo, você fez alguma coisa boa nessa vida? Né? Precisamos saber que tem um mundo que espera por falar de Jesus. A gente, às vezes, acha que no Brasil todo mundo já conhece Jesus. A maioria já pelo menos ouviu falar, mas tem muita gente ainda lá dentro do sertão, lá dentro da Amazônia, lá dentro dos povos indígenas, lá no Nordeste, lá no extremo Nordeste, no extremo Norte, que ainda não ouviu falar. Isso sem falar nos povos não alcançados, né, muçulmanos, etc., lugares onde o evangelho ainda tem a porta fechada. Então, nós temos uma nação, não só uma nação, um mundo para ganhar para Jesus. E nós precisamos fazer isso, porque Jesus vem, mas Ele não vem enquanto esse evangelho não for ouvido nos quatro cantos. Ele falou, olha, a palavra de Deus diz, né? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Ou seja, o fim só vai vir quando esse evangelho for pregado em todo o mundo. Em todo. Não só aqui, mas em toda parte. Pode passar. Nossa única dívida é amar e evangelizar. Eu achei essa frase interessante, né? Que Paulo fala lá, os romanos, fala assim, olha, a ninguém devais coisa alguma. Não se meta em dívida, né? Não fique devendo Deus e o mundo, né? Mas a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. O amor, a gente vai amar e a gente vai continuar devendo amor. Tá? Então, que a nossa dívida seja sempre essa, amar e evangelizar. A gente nunca vai pagar essa dívida. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente precisa fazer essas coisas, amar e evangelizar. Pode passar. Depois de chamados e treinados, aí sim vem os sinais. Marcos, vamos lá, Marcos, capítulo 16, versículo 17. Foi chamado, foi treinado? Agora sim, se prepara para que os sinais vão vir. Isso. Isso. Lê o seguinte também, Carmen, por favor. Isso. Então, os sinais se seguirão a quem? Aos que crerem. Tá? Então, os sinais se seguirão aos que creem. Não adianta querer expulsar um demônio se você não crer que aquele demônio vai sair. Tá? Então, esses sinais se seguirão aos que crerem. Tá? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Por quê? Porque o Senhor nos reveste de autoridade e de poder. Atos 2:4, por favor, e outro Atos 3:7. Atos 2:4. Lê só um pouquinho mais alto. Isso.
Isso, está falando ali do dia de Pentecostes, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar e quando veio aquele vento impetuoso, encheu aquela casa, todo mundo começou a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Tá? Então, o Espírito Santo só desceu quando eles já estavam ali reunidos no mesmo lugar. Está falando sobre unidade. Né? Unidade. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, falando sobre Deus, reunidos em nome de Jesus. Aí veio o Espírito Santo, que quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, nenhuma força do mal pode prevalecer contra nós. Né? O Espírito Santo desceu de uma forma tremenda e encheu aqueles vasos do Espírito Santo. E eles começaram a falar em novas línguas. Tá? Atos 3:7, curar enfermos. Isso. Cura divina, né? Pedro e João estavam ali e de repente ele tocou, né, no enfermo e a Bíblia diz que logo os seus tornozelos, né? Ele era coxo, ele não andava, ele não sabia andar, mas aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus impuseram as mãos sobre ele e falaram: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. E naquele momento os seus tornozelos se firmaram, as suas pernas se firmaram e ele pôde andar. E a Bíblia diz que eles saltaram e louvaram a Deus. Né? Então, quando nós servimos ao Senhor, a gente vai entender que quando a gente anda com o Senhor, os sinais vão nos acompanhar sim. Né? Quem te conhece precisa saber que você é uma chama acesa, uma dinamite pronta para explodir. Explodir o quê? Para destruir? Não. Explodir para evangelizar, explodir para ser cheia do Espírito Santo, explodir para fazer o bem, né? Para ser cheia, para os sinais se seguirem do Evangelho através da sua vida. Né? Curar enfermos, orar pelos oprimidos, fazer e acontecer no nome de Jesus. Não para a sua glória, não para você dizer, pô, eu sou o bonzão de Cristo, né? Eu sou, eu boto a mão e acontece mesmo. Não, mas para servir. A igreja do Senhor está aqui na terra para servir. Amém? Na hipótese de ser picado por uma serpente, não sofrer dano, como a irmã Carmen leu, né? Se beber alguma coisa mortífera, ou se for picado por uma serpente ou por algum bicho venenoso, não fará dano algum. Então eu vou pegar a serpente e vou colocar a mão na boca dela para ver se ela para ver se eu vou morrer ou não. Não, isso aí já é outra história, né? Isso aí já é tentação, né? Tentar Deus, né? Mas no caso disso acontecer, como aconteceu com o apóstolo Paulo, ele estava lá no naufrágio, lá na ilha de Malta, e chegou uma víbora e picou ele no braço. E diz que o braço começou a inchar e todos pensaram que ele ia morrer. E naquele momento, eles já estavam esperando a morte de Paulo. E de repente, Paulo só fez assim, expulsou ela e ela caiu no fogo e se derreteu e se consumiu. E com Paulo não aconteceu nada. Né? Glória a Deus. Então, no caso de acontecer, né, uma fatalidade, não nos fará dano algum. Não que você vá procurar aquilo, mas se acontecer, né, se de repente beber um veneno, né, achando que é um suco de laranja e beber, né, não fará dano algum, porque o Senhor está conosco. Pode passar. O servo continua conosco. O servo Jesus, descrito no Evangelho de Marcos, ele continua conosco. É a certeza da sua presença todos os dias. Marcos 16, 19 e 20. Abre lá, por favor. Então, Jesus ele teve um ministério de 3 anos e meio, mas quando ele subiu para o Pai, ele deu uma comissão para os discípulos. Ele falou, olha, vocês vão continuar, a obra não acabou não, a obra está apenas começando. Tá? E pode ter certeza, vocês não estão sozinhos. Está lá descrito em Marcos 16, 19 e 20. Por favor, quem lê. Isso. Glória a Deus. Então, nesse versículo fala assim, olha, e o Senhor foi recebido no céu, porém, o
os discípulos começaram a obra, né? Jesus subiu, mas a obra estava apenas começando. E falou, olha, em todo tempo o Senhor cooperava com eles através das maravilhas e dos sinais que iam se seguindo. Ou seja, o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós, o Senhor está na sua igreja e os sinais vão seguir aos que creem. Se eu creio, os sinais vão me seguir. Se você crê, os sinais vão te seguir. Se você for servo e disposto a ser treinado pelo mestre, os sinais vão te seguir também. Talvez não do jeito que você queira ou espere, mas com certeza, se você estiver na posição de servo, os sinais vão seguir aos que creem. Se você crê, isso também vai acontecer com você. O Senhor está conosco até nos dias mais cinzentos. Até no momento que às vezes eu acho que o Senhor está longe de mim. Meu Deus, quando o Senhor vai vir ao meu favor? Misericórdia, está demorando tanto. Jesus do céu. Mas até nesses dias, o Senhor está conosco. No Evangelho de Mateus diz, né, que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver com vida, o Senhor está comigo, o Senhor está com você, o Senhor está conosco. Todos os dias, a Bíblia diz, todos os dias até a consumação dos séculos. Até quando você acha que Ele está longe, Ele está perto. O Senhor é conosco. Pode passar. Jesus nos deu uma procuração para agirmos em seu nome, né? Aí eu coloquei ali, ó, não para nossa própria glória, merecimento ou para nos tornar arrogantes. Ao contrário, temos uma procuração de Jesus para servir, assim como Ele fez e nos ensinou a fazer. Então, o Senhor nos convocou para sermos discípulos e agora somos embaixadores. Somos embaixadores do Evangelho. Ah, para quê? Só para subir no púlpito e pregar? Ah, para quê? Só para ser estrelinha da noite, a atração da noite. Qual a atração de hoje? Ah, é fulano, né? Ah, todos os holofotes em cima de fulano. Não, é muito além disso. O Senhor nos comissionou, nos convocou e nos deu uma procuração em seu nome, quando Ele falou, em meu nome vocês vão fazer isso, em meu nome vocês vão fazer aquilo, em meu nome vocês vão curar, expulsar demônio, fazer isso e aquilo. Não para nossa glória, não para nos tornarmos estrelas, não para querermos a atenção para nós, né? Porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Quem muito se ensoberbece, daqui a pouco o ministério dele rui. E você fala, meu Deus, não é possível, aquela pessoa, nossa, você vê destruído, porque a soberba, quando entra no coração, logo em seguida vem a ruína. Né? Não vou citar nomes, mas a gente vê várias pessoas que tinham um ministério lindo, que tinham uma palavra boa, que tinha até muitos seguidores, né? E hoje em dia você vê a pessoa caída. Você vê por quê? Porque antes de vir a queda, é porque antes veio a soberba. Pode crer, irmão, quando você vê a pessoa em ruína, assim, que tinha um ministério grande e ruiu, você pode crer, ter a certeza disso, que antes da queda, antes do adultério, antes de tudo, de qualquer coisa que pode ter acontecido, antes disso veio a soberba. Tá? Então, precisamos ter muito cuidado. Nós fomos chamados para servir e não para ser servido. Eu fui chamada para servir os irmãos e não para me sentir a estrelinha da festa. Tá? Pode passar. Tópico 4. Momento da exaltação. Né? Eu falei no começo, teve um momento da humilhação de Jesus, que Ele foi à morte de cruz, né? Foi ali açoitado, foi cuspido, foi julgado injustamente, traído, etc. Mas também teve um momento da exaltação, que está lá em Filipenses, não precisa ler, porque está lá no nosso texto bíblico básico, né? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todos os nomes. Veio um momento de humilhação, veio um momento de decepção, veio um momento de problema, mas também chegou o momento de exaltação. Às vezes, você está passando num momento de humilhação, um momento de privação de alguma coisa, né? De repente está faltando alguma coisa na sua vida. Mas se você aprender a ser servo, até nos momentos que tudo vai mal,
Você continuar, Senhor, eu estou aqui, o que eu posso ser útil para ti? O que eu posso ser útil para o meu irmão? O que eu posso fazer para acrescentar no teu reino? Se você se colocar nessa posição, saiba que o momento da humilhação, ele tem data para acabar, mas o momento da exaltação não tem, não. Né? Você está passando pelo deserto, mas se você estiver passando pelo deserto como servo, saiba que o momento da exaltação vem, assim como veio para Jesus. Deus falou e disse que daria um nome a ele acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, para que o nome de Jesus toda língua confesse que só ele é o Senhor. E isso aconteceu. Deus o exaltou soberanamente. Tem exaltação para você também. Tem exaltação para a minha vida também. Se nós nos colocarmos na posição certa, que é a de servo, tem exaltação para mim e para você. Tem trabalho, mas tem recompensa. Tem trabalho, mas tem exaltação para quem é fiel. Apocalipse diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não tem coroa da vida para quem parar na metade. Não tem coroa da vida para quem começa bem, mas não termina. Mas tem coroa da vida para quem for fiel até a morte. Amém? Pode passar. Aí eu coloquei ali uma figura, né, de Jesus lavando os pés dos discípulos. Né? Toda vez que você quiser se exaltar, você achar que é alguma coisa, né? Que você achar que está por cima da carne seca, você lembra que Jesus, o nosso maior exemplo de mestre, de Senhor, de Salvador, de tudo para nós, você lembra dessa figura aqui, ó, que ele se abaixou, pegou a bacia e lavou o pé, gente, o pé, né? O lugar que tem poeira, lugar que a maioria das pessoas, né, não dão tanto valor assim ao pé, poxa. Né? Mas ele mostrou, ele se abaixou ali, curvado, lavando os pés daqueles aprendizes dele. Então, toda vez que você quiser se exaltar, você lembra que você precisa ser servo. E o servo é para servir e não para ser servido. Jesus não é o teu garçom, ele é o teu Senhor. Que você coloque isso na sua cabeça, né? Ele não tem que te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa, né? E no momento certo. Pode passar. Estou acabando. Conclusão. Vamos lá. O Evangelho de Marcos começa com trabalho e termina com trabalho. Rapidinho lá, Marcos 16, 20. Ele começa trabalhando. Jesus já começa no capítulo 1, ó, sendo batizado por João e dando início à sua obra. E termina também com trabalho. Marcos 16, 20. Isso. Isso. Então, eles tendo partido, já começou a fazer a obra. Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra através de sinais. Tá? Se você se dispor a ser servo, o Senhor vai cooperar e as tuas palavras vão ser confirmadas por sinais. O que você falar, a palavra do Senhor na sua boca vai ser verdade, né? Para aqueles que precisam. A palavra que você vai liberar vai acontecer, porque os sinais, né? O Senhor vai cooperar com você através dos sinais, se você for servo. O Senhor deseja trabalhar em nós, ou seja, dentro, né? Dentro, né? Conosco, ou seja, juntamente, né? Conosco, dentro de nós, conosco e por nós. Né? O Senhor trabalha nesses três ângulos, né? Em nós, de dentro para fora, conosco, né? Junto com a gente e por nós. Né? Às vezes ele fala, olha, agora eu vou trabalhar por você, não precisa fazer nada, eu vou trabalhar por você. Então, nesses três ângulos, o Senhor trabalha por nós. A Ele a glória, é uma honra servir. Né? Aqui o Evangelho de Marcos fala, o servo termina a sua obra. Então, a obra do Senhor foi excelente, ele terminou, ele começou com excelência e ele terminou com excelência. Né? Ele veio para servir, ele serviu perfeitamente, ele treinou quem tinha que treinar, ele sofreu as decepções, mas ainda assim, ele não se cansou de servir, curar, libertar, fazer milagres, operar maravilhas, salvar.
e treinar os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar essa lição, eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para louvar o Senhor. Eu queria que você, com todo o seu coração, né, com toda a sua alma, se colocasse como servo, porque você veio para servir. Então, que você se coloque como servo na posição: Senhor, o que o Senhor quer me usar? Me usa, Senhor, porque eu não quero passar nessa vida em branco, eu não quero passar minha vida em vão, sem acrescentar nada para o reino. Eu quero, Senhor, te servir, porque eu sou chamada como serva, e eu quero servir. Amém? Um hino bastante conhecido. Glória a Deus. Pode. É um hino bastante conhecido, irmãos. Ajudem a gente. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Amém. Mais de ti, Senhor, mais de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Foi abençoado nesta manhã, querido? Graças a Deus. Que o Senhor possa crescer. Aquilo que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Que você possa ter aí um bom almoço. Você possa retornar em paz para sua casa, debaixo da bênção de Deus. Possa ter um almoço aí abençoado com sua família. Possa ter um almoço em paz com a sua família. Deus, nós queremos te agradecer por estarmos na tua presença nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos te agradecer. Ó Deus, queremos voltar agora para os nossos lares, ó Deus, em paz. Que possamos ter um almoço em paz. Que possamos ter paz na nossa casa. Ó Deus, que a tua graça possa estar sobre nós. Te agradecemos por esta manhã, ó Deus, pois aprendemos aqui e devemos ser servos sempre, servir sempre, pois o Senhor nos chamou para servir. Nós te agradecemos, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus
e as consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida hoje, para todo sempre. Todo o povo de Deus que foi abençoado e vai morar no céu, diga: vai em paz, Deus abençoe.